Começamos a gravação. Muito bem. A questão é: como fazer para aparecer a minha tela? É possível? É possível. Ok. Está aqui. Então tá, estou aqui, infelizmente não dá para ativar a câmera, uma boa EBD. Ok, João, dá para ativar o áudio daí? Dá sim, Caulito, dá pra ouvir tudo certinho. Ah, que beleza, hein? Gostei de ouvir sua voz. Tá bom, João, tá dando para ver a classe daí? O quadro. A gente está gravando a aula de hoje. Então hoje é dia 25/10. A gente está gravando hoje a nossa terceira aula, desde que nós voltamos aí no sistema semipresencial. E já tem aqui comigo a minha mãe, a Stephanie, a Jade e o Gabriel. Beleza? Então nós estamos aqui em 6. Contando com 5. mas contando com o João que está à distância. Então beleza, João. Qualquer dúvida você vai falando aí, a gente vai interagindo, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, na aula passada eu estava aqui me sentindo abandonado pelos meus irmãos. Somente o Lucas estava comigo, igual o Paulo, né, na prisão. Mas aí o Matheus estava lá de Pati, aí a Marcela entrou, aí depois quem entrou foi a Noemi. Noemi entrou. Seja bem-vindo, Eduardo, à nossa classe de hoje. Bom, Opa, bom dia. Bom dia, jovem. Vou pedir para alguém que está aqui orar, beleza? Pode ser, Stephanie? Vai, manda ver. Muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pela oportunidade de acordar, estar aqui também para ouvir mais essa palavra. Peço que o Senhor abençoe tudo que o Caio for dizer, que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes para compreender o que o Senhor quer comunicar a nós e que colocamos em prática. Abençoe os irmãos que estão na transmissão, que não haja nenhuma falha técnica, que eles possam receber a melhor aula possível também, mesmo distante. E muito obrigada por esse privilégio da tecnologia, para que a gente possa estar próximo e continuar estudando. Vamos ver. Amém. Conseguiram ouvir daí a oração da Stephanie? Sim. Fala, Gabriel. Não, aí se você mandou pro celular da igreja, aí tem aquela linha de transmissão lá. Manda pra lá, pode copiar e mandar. Ou então deixa salvo, que aí se alguém perguntar, você só responde, tá? Então beleza, vamos abrir a Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, que é o livro que a gente está estudando agora. Eu fiz questão de colocar lá no grupo que a gente está fazendo um estudo em profundidade, ou seja, a gente vai levar aí, como questão quebrou a pandemia, eu achei que vale a pena a gente trabalhar o restante desse ano e o ano que vem inteiro Romanos, porque tem bastante conteúdo. Eu ouvi dizer que o Martin Lloyd Jones, ele... Foram quantos anos, Jade? Eu ouvi dizer que foram 9, né? Por aí, pelo menos. Eu não calculei, mas eu vi, tipo assim, eu vi o ano que ele começou e o ano que ele terminou, porque eu vi 19. Não, ele pregou em Romanos 9 anos na igreja dele, parece. Então, pra você ver, não sei se foi direto não. Mas vamos lá. Então, a leitura do texto aí, vamos começar hoje, a gente vai ver só os versículos de 7 a 13, tá? Qual é o capítulo? Capítulo 1, a gente está bem no início da carta aos Romanos. Então, quem é que pode ler aí pra gente começar? Romanos 1, 7, de 7 a 13. Rapidinho, semana passada tu deu o quê? Qual parte? Eu dei... Deixa eu ver aqui. Até o 7, né? Não, até o 6. Eu dei do 1 ao 6. Aí hoje eu tô dando do 7 ao 13. Tá? Então, beleza. Eu não tô conseguindo encontrar isso porque foi da gente na edição que falou. Peraí. Tem. Tá lá. Esse negócio aqui é da edição. Tá. Aí você copia lá
Então, beleza, vamos lá. E aí, tem até o Bruninho aí. Seja bem-vindo, Bruninho. Deixa eu só achar aqui. Quem pode começar lendo aí? Cara, a EBD tá lotada, hein, cara? Seja bem-vinda, Camila. Que isso, hein? Tá bombando isso aí. Ó, tá dando pra ver quase tá, né? Então a gente tá em Romanos hoje, Romanos 1, de 7 a 13. Tá dando pra ver aí, pessoal da internet? Tá dando? Tá sim, pode ficar tranquilo. Tranquilo? Se tiver ruim aí, me fala que eu melhoro aqui, tá bom? Beleza? Vai, quem vai vir? Já? Beleza. 7 ao 13, vai. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça, mãe, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo eu proclamar a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, há algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião a visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Até o 15, errei aqui. Vamos lá? Até o 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Muito bem, beleza. A gente nas aulas passadas, a gente chegou a ver aqui quem era a igreja de Roma, né? Você lembra, Stephanie? Mas era uma igreja que não era de Predominantemente de gentios, né? Apesar de ter alguns judeus. Então Paulo se refere a essa igreja com predominância gentílica, beleza? Camila, dá um ok aí para saber que você está ouvindo a gente. Oi, tô ouvindo, tá me ouvindo? Muito bem. Você está ouvindo bem? Tô ouvindo, é porque eu acordei agora e tô tomando café ainda. Tá, beleza. Qualquer coisa tu para aí e fala, tá? Tá. Não tem problema não. Vamos nessa. Então a gente acabou de ler aqui o capítulo 1, do 7 ao 13. Então, primeira coisa, a gente vai ver aí quem são os crentes de Roma. A gente viu que a maioria deles não eram judeus, tanto que a ênfase da carta maior é uma ênfase para os gentios. Então você vai ver que Paulo está tratando várias questões com os gentios, se referindo a eles. E a gente vai ver hoje, o John Stott ele faz esse arranjo, né? Ele vai separando em alguns tópicos para a gente ter um entendimento legal. E aí eu coloquei então o primeiro tópico para a gente ver hoje são os crentes de Roma. Alguém faz aí o que era Roma no primeiro século? Vai lá, Bruninho, o que você imagina de Roma aí no primeiro século? Cara, você é a pessoa que deveria escutar. Não, é o que te vem? Você pensa em Roma, o que te vem à cabeça? Eu só penso naquele filme de Troia. Troia? Roma, Troia? Só que eu não penso não tem nada a ver, mas ela vem na cabeça. Tá. Troia. Entendi. E o que você pensa de Roma? Você que tá aí. Eu penso que Roma era um lugar de muito, exportava muito conhecimento. Uhum. Então as pessoas acham que eram intelectualizadas. E, sei lá, imagina uma banda que sabe tudo. E acho que é isso. Roma ou Grécia? Eu imagino também muita gente diferente, assim, de vários lugares. Sim. Por quê? E muita gente passando, porque aí era o centro do mundo, né? Centro do mundo, né? Então Roma no primeiro século era basicamente o centro da civilização ocidental, né? Oriental no caso, né? Oriental, ocidental, agora me confundi. Porque eles detinham tanto poder, né, que eles alcançavam povos do Oriente, né, e tudo mais. Mas a grande questão é que Paulo se refere então a uma igreja
que está localizada no centro da civilização, né? Eles comandavam tudo, eles tinham basicamente todo o poder, né? Naquela época era a época da Pax Romana, né? Ela tinha atribuído paz às nações, só que todos ficaram sendo escravos de Roma, né? E aí a grande questão, uma das questões que o John Stott vai dizer é que apesar dela ser essa fonte da lei e da paz para os povos, ela era uma cidade muito idólatra. Até anotei aqui para a gente pensar nisso. Havia muita idolatria em Roma, muito poderio, né? Então é muito provável que os cidadãos de Roma eles se julgassem meio que satisfeitos, né? Porque eles tinham tudo o que eles precisavam, talvez naquele sentido. E aí Paulo vai trazer então o Evangelho, né? Mostrando que não é suficiente ser romano, ser livre, se você não for livre em Jesus. Beleza? Então Roma, vai. Que o Evangelho vem de um ponto subjugado, né? Eu acho que isso deve ser motivo de ser pior recebido pelos romanos, que não é algo que vem deles, né? Assim, um pouco de subjugado. Então o Evangelho vinha dos judeus, né? E era dominado por Roma, pelos romanos. Uma coisa interessante, não, que você estava antes de fazer um trabalho. Ele tomou um pouco de Roma no primeiro século, que era completamente imoral, completamente idólatra, como você falou. Eles estavam completamente, quase amorais, né? Aí eles começaram com a questão de adorar os Césares. Então, os Césares eram como se fossem deuses. Assim. Então, a presença dos cristãos já mudava isso. Então a ideia já levantou uma questão interessante, né? Os imperadores eles reivindicavam a ideia da divindade para eles, né? Da adoração, eles eram tidos ali como deuses para a nação, senhores, né? Eles eram justamente aquilo que o Novo Testamento vai atribuir a Jesus, né? Você dizer que Jesus era Senhor para aquele pessoal ali era uma ofensa, por quê? Senhor era César, né? César era que era o Senhor, era que mandava em todo mundo, era que era o dono de todo mundo. Então Paulo vai escrever para esse. E aí ele vai dizer lá no versículo 7 o seguinte: os amados de Deus estão em Roma, chamados para serem santos, ou para ser de santos, aqui está na minha versão. Graças a vós outros e paz da parte de Deus. Aí eu ressaltei algumas coisas. Tudo que eu for pontuando aqui vai ter influência de John Stott, é claro, né? Nem tudo é dele, mas a maioria vai vir porque é o que eu estou me baseando, tá? Quem participou da aula de Atos já está acostumado, é a mesma série que eu estou usando, certo? Vocês que estão aí no Meet, tá bom? Mesma série, então a gente vai ter uma influência bem grande desse livro aqui, da visão do John Stott, porque ele tem muitas ideias muitos insights assim sobre o texto que ajudam a gente a aprender. E aí ele vai colocar 3 motivos, né? Ou 3 referências aí. O primeiro é que são amados de Deus, e ele vai dizer que os amados são os filhos. Certo? Vamos ver a diferença? Então, todo mundo seria amado de Deus aqui? Ele vai pontuar que os amados aqui são os filhos de Deus, né? São os filhos queridos de Deus. Ele vai dizer a todos os amados de Deus que estão em Roma. Ele está se referindo aos filhos de Deus. Ele vai dizer chamados para serem santos. E aí uma coisa que ele pontuou também interessante, na verdade acho que quem pontuou isso foi o Augusto Nicodemos até. Quando fala sobre a ideia do chamamento, você percebe que aqui o chamamento não é um convite. O chamamento é como se fosse uma coisa consumada, é uma ação completa. Então, quando ele usa ali, primeiro no início do texto, né, ele fala chamados para serem santos, ele vai dizer que é um chamamento eficaz, onde Deus tira do mundo e coloca dentro do seu povo. Então, foram chamados para serem santos. Essa ação completa aí, não foram somente convidados. E a gente hoje que vai pregar, né? Eu queria convidar você a se render a Jesus e tal. Tudo bem, né? Você imagina aquela época, né? Você tinha lá o César, que era o imperador que mandava em todo mundo. Eu queria convidar você a se render aos pés do imperador. Se você não quiser, tudo bem, não tem problema. Então é uma coisa complicada, tá? E por último ele vai dizer aí que a graça a vós outros e paz da parte de Deus, que esses cristãos, então, eles são os receptores dessas duas atitudes de Deus, né? Da sua graça ou da sua misericórdia e da sua paz. Ele faz até uma relação lá com o Antigo Testamento da bênção arônica. Mas o interessante que ele pontua é que esse povo que está no primeiro século, que agora é a igreja, não mais de judeus, somente de judeus, agora de judeus e gentios,
Esse povo é o povo santo de Deus. E aí ele vai falar que essa expressão, né, santos ou povo santo, era uma referência usada para Israel, de que eles eram separados do mundo. E aí ele vai usar agora para a igreja, que tem gente agora de tudo quanto é lugar, principalmente, no caso dos romanos, né, dessa comunidade que vive no meio de um mundo extremamente depravado e imoral, aí, como foi falado. Beleza? Então, começando a gente, focando hoje, a gente vai entender quem são os romanos, a gente vai ver o amor de Paulo pelos romanos, para a gente tentar avançar aí. Então, beleza. Eu fiz uma observação aqui também. Note que os amados são os que fazem parte do povo santo de Deus. Ou seja, ainda que Deus manifeste o seu amor pela humanidade, os amados são aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Certo? O Evangelho é a mensagem de Deus, mensagem de amor, né, de Deus pela humanidade. Só que esse amor, ele vai encontrar um recipiente, vamos colocar assim, naqueles que se tornam filhos pela fé em Jesus. Beleza? Então vamos ver agora o amor de Paulo. Versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Bom, o que a gente pode aprender aí com essa declaração de Paulo? O que você me diria? Paulo está orando aí para poder ver os crentes de Roma. Ele fala que ele ora incessantemente por eles. Faz menção em todas as orações. O que você pode aprender com Paulo aí, Stephanie? Vai, me diz. Eu posso aprender com isso? Eu acho que eu nunca pensei para pensar nisso, estou pensando agora. Mas não sei se tem nada a ver. Mas isso para mim mostra muito o cerne do ministério de Paulo, né, que era falar a gente. Então acho que a igreja de Roma era a personificação de um ponto forte do seu ministério, que era a proclamação da palavra de Deus, mas especificamente ele abre para esse. Abre não, né? Porque acho que Deus também fez uma parada dessa, né? Lá no. Daquela parada do sonho, que deixava para ele tornar puro que ele apresentou. Sim. Não sei se foi antes ou foi depois, ou foi trabalhando. Mas a gente conhece como que fala a figura que prega para gente. Eu acho que prega para gentios, tá? Que essa questão dele falar incessantemente e também esse expresso desejo que ele tinha de estar com eles e, não sei, talvez em muitas aspas a teimosia de insistir nesse povo porque ele queria estar lá e não sei. Tá, mas não tenha nada a ver com isso. Não, tem a ver, beleza. Mas uma coisa legal é o seguinte, lembra que a gente viu, que na aula passada com certeza a gente falou, não sei se na outra a gente chegou a falar. Quem foi que plantou a igreja de Roma? Acho que a gente falou na primeira aula, não foi? Acho que não. Não falamos na primeira aula? Então falamos na semana passada. Quem foi que plantou a igreja de Roma? Não sei. Foi Paulo? Acho que não. Não, foi Pedro? Eu acho que foi discípulo de Paulo, não foi? Discípulo de Paulo? Discípulo não, uma pessoa que... Então, a ideia que é mais provável é que os crentes que saíram do Pentecostes, naquela conversão lá de várias pessoas, né, que eles ouviram a mensagem do Evangelho na própria língua, aí eles falaram, nós somos partos, medos, naturais de Mesopotâmia e de Roma. É provável que aqueles cristãos que se converteram ali naquele momento levaram a mensagem do Evangelho, ainda rasa e talvez até superficial, mas a fundamentação tinha ido, que é a salvação somente em Jesus. Entendeu? Esses caras provavelmente começaram a igreja lá em Roma, sem nenhum apóstolo, sem nada. Por isso que Paulo vai escrever a carta dele aos Romanos e ele vai mostrar que ele nunca esteve lá, ele quer ir até lá, é o que ele está falando aqui, eu quero ir
não tenho conseguido, para que eu consiga fruto entre vocês. A gente vai ter a ver o que são os frutos, no caso. Mas a gente vê que é uma igreja que ainda carece de uma base teológica. A gente viu aqui nas aulas anteriores que o que se chega mais perto de uma teologia sistemática na Bíblia é o livro de Romanos. É um livro em que Paulo para e ele sistematiza uma série de conceitos. E aí o que é interessante, uma das coisas que, se não me engano, a gente já viu também, que ele começa falando do quê? Do pecado. Aí eu vou fazer até uma citação, né? Eu volta e meia, quando eu vou fazer alguma pregação, eu escuto alguma coisa, Augusto Nicodemos falando sobre o assunto, ou algum outro, né? Às vezes o Hernandes Dias Lopes, às vezes algum outro falando, para poder ver o que eles estão falando sobre o assunto. E aí, nessa semana eu ouvi o Augusto Nicodemos falando que o Evangelho sempre começa com uma má notícia. Sempre. Se a nossa mensagem do Evangelho ela só vem com uma boa notícia, ela está equivocada. Por quê? O Evangelho começa com uma má notícia. Isso lembra que o professor Gabriel, se não é que ele falou na primeira aula, que ele só tem noção da graça quando a gente tem a dimensão de que é o pecado. Então, a notícia boa só é muito boa, que é o que... Tendo em vista esse pano de fundo horrível que é o pecado. Então, justamente ele faz isso. Quando ele vai falar de teologia, ele começa falando de pecado, para depois introduzir a salvação em Jesus, né? Então, isso é uma coisa interessante que a gente pode trazer para a nossa vida e como a gente vai evangelizar. Por quê? A gente tem uma tendência muito grande de querer falar de Jesus só como coisas boas. Eu lembro que eu tinha esse negócio de querer falar, não, porque Jesus muda a sua vida, não sei o que e tal. Liga lá. É melhor que a gente faz mesmo para Você tem que fechar a janela. É só fechar. Pode fechar ali lá. Olha, e fora que quando você não fala da lei, Deixa eu fechar. Tá só fechando a janela, tá bom? Beleza. Beleza. Ô Eduardo, você tá muito calado hoje, hein, cara? Você quer que eu fale mais, ou não? Bruninho tá gostando. Quer que eu interrompa a aula? Não, tudo bem, eu posso interromper. Aí, Bruninho falou que gostaria que você estivesse aqui, cara, tá vendo? Isso Oi, aqui é irmão, amor. também gostaria. Mas aí, ó, a verdade é que eu tô quieto porque eu acordei agora, eu tô tomando meu café. Tá bom. Pode tomar café em paz. Vai, Jade, fala. Valeu, alto. valeu. não, fora isso que quando você não fala, né, sobre a lei, tipo, a pessoa não entende a condenação que está sobre ela não vê necessidade do evangelho. Então, tipo, muitas pessoas veem Jesus como um acessório porque nunca entenderam que estão debaixo de condenação debaixo da lei de Deus. Então, acha assim, Jesus é legal, Jesus é alguma coisa que eu preciso para corrigir um erro ou outro moral mesmo, sabe? Elas não entendem a profunda condenação que elas estão envolvidas, sabe? Está fazendo. Então deve ser um empenho nosso. Quando a gente vai falar do Evangelho, deve ser um empenho falar sobre o pecado. E o que o pecado fez para que faça sentido falar de uma salvação em Jesus. Porque se eu só apresentar um Jesus que abençoa, que faz, que não sei o que, não faz sentido. Né? Então a gente precisa pensar sempre nisso. Uma coisa interessante, né? Eu tenho que falar, cara, que não tem jeito. Esses dias eu estava lá no seminário, né? E aí estava numa aula, e aí foi falado sobre a ideia de pecado como um erro. E aí eu me posicionei, eu falei assim, olha, eu tenho muita dificuldade, né, em chamar o pecado de erro. Por quê? O pecado ele não é um erro. O pecado ele é uma rebelião. Você tem uma lei e você não cumpre a lei, você é um rebelde, você não é, eu errei. Não é isso. Né? O pecado é muito mais grave. Então isso é basicamente como se fosse um eufemismo. Lembra do que é o eufemismo? É você suavizar o conceito através de uma outra expressão. Então você pega o conceito de pecado, que é uma coisa muito séria, tão séria a ponto de levar Jesus para morrer numa cruz e pagar pelos pecados de todo mundo, e você chama isso de erro para quê? Para ficar um pouco mais suave, né? Entendeu? Então é uma coisa muito séria. Então a nossa pregação ela tem que começar com esse tom de uma má notícia. Para quê? Para que a boa notícia seja de fato uma boa notícia. Tá? Mas aí vamos ver a questão de Paulo. O que a gente pode aprender com ele nesse caso aqui? Ele vai dizer que ele está orando pelos irmãos de Roma. Ele vai dizer o seguinte, ele ora por todos, versículo 8.
por intermédio de Jesus, né? Ele vai colocar a ideia de que as orações são através de Jesus, porque é proclamado em todo mundo a fé deles. Então a ideia aí de que a fé dos romanos, muito provavelmente não pela sua qualidade, tá? Não é que eles tinham muita fé, pelo menos é o que o John Stott pontua, e o que parece, não parece que é a qualidade da fé, mas é pelo fato de que há crentes na capital. Então, por toda, assim, Roma era a capital e as outras cidades que eram dominadas eram províncias, né? Então, por todo mundo, por todas as províncias, ou por todo mundo conhecido ali na época, era proclamado que existiam cristãos na capital também. Né? Inclusive aquele lugar no centro tinha crente lá também. Então é provável que seja por aí, não pela qualidade, ainda que possa ser pela qualidade da fé deles também. Beleza? Só que ele vai dizer que ele está orando por esses irmãos que ele não conhece. Ele vai dizer no 9 que ele incessantemente faz menção deles nas orações. Aí no 10, em todas as minhas orações, suplicando, né? Ou seja, uma oração fervorosa para que ele possa encontrar com esses irmãos. Olha que coisa, em todas as orações ele ora por todo mundo. E aí a grande questão, o que o John Stott pontua, e é interessante, você pensa, esse cara está forçando a barra, né? Porque, não é possível, todo dia você ora por todo mundo de maneira incessante. E aí o que ele faz? Ele apela para Deus como testemunha. Ele fala assim, Deus é minha testemunha de que eu faço isso. Cara, a tua vida devocional, você tem uma rotina devocional exemplar, e você ainda chamar Deus como testemunha, cara, é porque tu tem mesmo uma vida devocional. Ou então tu é um grande mentiroso, a gente sabe que Paulo não é esse tipo. Né? Ou você é doido, né? Mas ele faz isso. Então, eu coloquei aqui, não eram ovelhas dele, mas ele era grato por todos. E ele tinha um desejo enorme de ser edificado por eles e de ter comunhão com eles também. Aí coloquei assim, o que a gente pode aprender com isso? O Nicodemos, no caso, fala, né, que Paulo ele tinha tanta humildade porque ele, sem dúvida, tinha pastores lá em Roma, né? Ainda que não eram apóstolos, não tinham essa autoridade que ele tinha. Mas ele orava por ovelhas de outro pastor, por outro ministério, no caso, que não era propriamente o dele. Ele orava para aquilo ali desse certo, porque ele se alegrava com o avançar do Evangelho. E isso realmente é uma coisa difícil para a gente, né? A gente pensar hoje em dia, a gente tem muitos ramos do movimento evangélico, e a gente sabe que muitos desses ramos são muito questionáveis por causa das suas práticas, da sua doutrina e tudo mais. E a gente às vezes tem dificuldade de se alegrar com o que Deus está fazendo. Eu confesso particularmente que eu tenho dúvida se tem coisas que Deus é que está fazendo ou se não é Deus. Porque quando eu coloco uma doutrina que não tem a ver com a doutrina do Evangelho, eu não posso falar que Deus é que está fazendo aquela obra ali. Correto? Concorda comigo? Mas eu tenho que olhar para a obra que Deus está fazendo em diversos lugares do mundo e me alegrar com isso. Então, nesse sentido, eu falei. O que a gente pode aprender com o exemplo de Paulo aqui? Né? De se alegrar com o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Né? Ele não era exclusivista no sentido de centralizador, né? Não, só o meu ministério funciona, o que está fora não serve, que é o que a gente vê muito hoje. Pelo contrário, ele era totalmente, ele queria externalizar aquilo, queria se alegrar com o Evangelho ao redor do mundo. Fala alto para a galera que eu vi. Uma coisa também interessante é que ele ora para que ele esteja presente entre eles. Ele podia achar o suficiente e mandar cartas, explicar, mas ele tinha prazer, assim, ele ansiava pela comunhão, sabe? Uma coisa que a gente tem que ansiar hoje também, sabe? Eu acho que eu mosquei. Fala de novo a última frase. Uma coisa que a gente tem que ansiar hoje também pela comunhão. Sim. Não só, por exemplo, esse é um momento bem oportuno para a gente pensar nisso. Porque a gente está tendo o valor da comunhão. Compartilhando coisa com o outro, estudo, enfim. Mas a gente tem que ansiar por essa coisa de troca assim, presencial, sabe? Paulo podia ter se deleitado só por fato da carta saindo, sabe? Seria pelos cristãos de Roma, mas ele quis estar lá. Sim. Ele valorizava, né? A gente vai até falar, mais à frente ele fala sobre a comunhão, a gente vai falar sobre isso também. Então, a gente pode aprender com esse caráter. Pessoal, eu queria muito continuar aqui, mas eu não vou poder agora. Ok,
que, Bruninho? Pô, o pessoal do louvor tá de brincadeira, hein, cara? Você tem que ensaiar no sábado, cara. Hora DVD, hora DVD. Ó, vocês estão vendo aí de casa, né? O Bruninho tá saindo da aula aqui 9h40, tá? Então, motivo de oração aí. Vamos orar pelo Bruninho, pelo grupo de louvor. Tá bom, João? Tem que orar aí pelo Bruninho. Vergonhoso que isso. Vem dar um tchau aqui pro pessoal. Vem dar um tchau pro pessoal aqui. As pessoas estão. Aí, é chefe também, tá vendo? Aí, desertando. Tá, vai estar gravado, vou compartilhar depois, tá? Como é que a gente vai saber onde está? O quê? Eu vou compartilhar, porque se eu esquecer, tu me fala, tá? Tchau. Então, beleza. O legal aqui, a gente vê o seguinte: o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, né? Se a gente parar para pensar quem foi Paulo antes, ele era um cara que perseguia a igreja, né? Era um cara extremamente violento, porque ele mandava matar, mandava prender, tudo em nome de Deus. E aí a gente consegue ver agora um cara totalmente transformado, né? Vai ser dito de Paulo, eu não me lembro exatamente em qual carta que ele fala isso, que falavam dele, né? Aquele que buscava destruir a fé, agora ele prega a mesma fé que ele queria destruir. Então, como é que o Evangelho transforma a vida de uma pessoa de maneira completa, né? Completamente diferente. E o quanto ele foi de profundo no judaísmo para o mal, ele foi de profundo no cristianismo para abençoar as pessoas, né? A graça de Deus fez tudo ser revertido de maldição para bênção. Então, isso é uma coisa que deve tocar a nossa vida, né? O amor de Paulo é uma coisa muito fantástica. E aí vai falar sobre a ideia de que o pedido dele a Deus é que ele possa visitar os irmãos. E a ênfase que eu queria dar aqui é justamente na ideia do contraste do que Paulo faz com o que hoje a gente entende como talvez um determinismo ou um decretismo. É um termo meio esquisito, mas é só para a gente entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então eu farei aqui um determinismo, né? Ou um decretismo. Evangelho. O que vem à sua mente quando você ouve isso? Está falando em sentido, então. O que vem à sua mente para a gente chegar no sentido? Não da parte de Deus, mas por parte dos evangelhos. A vontade dele vai ser realizada. Beleza, então que a vontade dele vai ser realizada. Então, a gente vai ver que Paulo aqui, ele chama a ideia de que ele suplica a Deus para que ele possa visitar aqueles irmãos. E aí, uma coisa que foi pontuada no livro, e que eu queria chamar a atenção, é que hoje em dia a gente vê muito a ideia disso aqui, né? Porque eu determino, porque eu declaro, né? E as pessoas, elas entram na igreja e elas têm essa ideia de que a palavra delas tem poder. Então, se ela disser alguma coisa com poder, aquilo ali vai acontecer. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente não vê isso acontecendo. A gente tem aqui o apóstolo aos gentios. Eu digo sem errar, ele foi o cara, entre os apóstolos, o mais proeminente, principalmente com relação ao Ocidente, né? No seu ministério aos gentios, ele é o apóstolo aos gentios. A autoridade que ele tinha era uma autoridade fora do comum que Deus deu para ele para fazer uma série de coisas. E esse cara, ele não vira dizendo que ele vai determinar, porque ele vai para Roma, porque assim vai acontecer, porque ele crê assim. Não, ele suplica para que, se for da vontade de Deus, ele possa estar com aqueles irmãos. Então a gente vai ver um exemplo de cristianismo muito diferente do que a gente tem visto hoje na atualidade, de humildade. É justamente esse o termo, uma súplica humilde e submissa à vontade de Deus, que deve ser o que a gente tem que trazer para a nossa vida. Eu não vou ficar decretando e afirmando que vai acontecer, porque ele vai ser curado, entendeu? Não é assim que as coisas acontecem. Ainda que você tenha exemplos assim na Bíblia, né? Por exemplo, você tem ali, se não me engano, acho que é Pedro e João, quando eles vão para o templo orar, não é isso? E aí eles viram lá para o paralítico e falaram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levantou e andou, né?
Mas é diferente porque a gente sabe que, ainda que Deus possa agir e dar autoridade em alguns momentos específicos, isso não é uma coisa rotineira na nossa vida. Milagres são milagres porque eles são extraordinários. Não adianta a gente querer viver milagre a cada momento. Não é assim que funciona. É porque a gente tende a mistificar tudo. Nem tudo é milagre. Porque se for, já deixa de ser milagre. Mas assim, eu vejo muitos lugares que se baseia muito naquela coisa de nós temos autoridade. Então, existe em Deus para expulsar o demônio, né? As pessoas acham que é pelo pronunciar uma palavra que aquilo vai acontecer. Por causa dessa. É justamente o que eu estou combatendo aqui. Porque ainda que o nome de Jesus ele tenha autoridade para expulsar demônios, inclusive curar isso, uma série de coisas, isso não está a cargo da gente, da nossa autoridade. A autoridade está no nome de Jesus, né? Mas não é a nossa palavra que vai fazer algo acontecer. É justamente o que eu estou batendo aqui, nesse determinismo evangélico. Eu não ordeno que as coisas aconteçam, eu suplico na expectativa de que Deus me conceda esse favor, essa graça. Principalmente das coisas que vão acontecer na nossa vida. Tem gente que quer chegar, por exemplo, no trabalho, está tudo dando errado. Eu declaro que aqui vai ser um tempo de bênção, que tudo vai dar certo. Cara, se você não trabalhar, se você não for dirigente, prudente, você pode terminar o quanto você quiser, que não vai dar certo. Não vai dar certo. E isso para as outras coisas da vida também, não vai dar certo. Eu declaro que sobre o meu casamento não vai ter maldição, vai ser só bênção e tal. Se você não acordar dia a dia e trabalhar para que o seu casamento seja uma bênção, ele não vai ser uma bênção, por mais que você declare. Então esse é o grande erro do movimento evangélico hoje. É um dos grandes erros, né? Achar que a minha palavra tem poder, mas só que o que Deus ordena não é que eu fique declarando, é que eu seja obediente, independente da sua vontade dia a dia, né? E se não acontecer? E se eu não for bem sucedido? Eu vou parar de crer? Não. É isso que eu ia falar. Eu vejo pessoas às vezes que ficam, vamos colocar, até um pouco abaladas, porque Sim. elas fazem esse tipo de colocações e quando não acontece, na maioria das vezes não acontece, por causa de outros fatores, essa pessoa ela acha que então não é tão poderoso assim, entendeu? E aí acha que o problema está na palavra de Deus e não nessa palavra de missão. Não, além disso, ela está passando por modismo também. Eu vejo por modismo. Pessoas que não trabalham ou pessoas que não, como o pai falou, não fazem pronto, não são prudentes. E aí esperam de Deus aquilo que elas deveriam ser obedientes a fazer. É tipo, transfiro para Deus aquilo que eu tinha que fazer. Né? E aí justamente eu queria, né? Isso que minha mãe falou, da ideia das expectativas, né? A pessoa cria várias expectativas. Deus nunca prometeu para ela. Aí ela se frustra. Só que ela se frustra com Deus. Porque ela achava que era assim. Por quê? Porque ela criou na cabeça dela de que aquilo ali era que ia funcionar. Né? Isso mostra uma imaturidade na fé. Então, quanto mais maduro eu me torno na fé, mais dependente e submisso à vontade de Deus, mais humilde, né? Que é o termo que minha mãe usou. Mais humilde eu me torno diante de Deus. Importa que a gente ande com humildade diante de Deus, dependendo dele. Né? Então isso é interessante ver na atitude de Paulo. Vamos continuar. Ele vai dizer, ele deseja, versículo 11, deseja vê-los a fim de repartir algum dom espiritual, para que eles sejam confirmados, né? Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Interessante é que ele começa dizendo que ele quer repartir algum dom espiritual. Essa expressão às vezes pode soar meio esquisita, né? Aí o John Stott contou o seguinte: olha, Paulo muito provavelmente não está se referindo aos dons profecia, aqueles dons que estão lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Coríntios 14, ele não está se referindo a isso. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que ele quer compartilhar. Aí quando ele chega em 1 Coríntios 12 ou Romanos 12, ele vai dizer que quem dá é o Espírito Santo, é Deus que dá os dons, é Deus que distribui. Ou seja, é uma outra categoria. Aí o John Stott ele oferece a opinião de que muito provavelmente através do seu ensino, da sua exortação, de algo que Deus conferiu a ele, ele pode então compartilhar com os outros. E o interessante é que no 12 ele vai e já faz uma correção, isto é, ou seja, né?
Para que em vossa companhia eu seja confortado. Por quê? Ele começa falando assim, olha, eu quero ir aí repartir algum dom com vocês. E aí poderia dar a ideia de que ele está falando assim, olha, eu vou ensinar para vocês e vocês vão aprender. Mas aí no 2 ele corrige, ele faz assim, não, é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é que a gente pode se consolar mutuamente. É que essa comunhão, aí vem a ideia da comunhão, de que eu vou ensinar, mas eu também vou aprender com vocês. E aí que eu queria gravar a ideia da humildade apostólica, né? Aqueles caras que tinham maior autoridade para formular a doutrina cristã, que eram os apóstolos, eram os únicos que tinham autoridade para formular a doutrina cristã, eles eram marcados por uma profunda humildade. Por quê? Porque eles tinham um caráter de Jesus neles, né? E ele vai mostrar justamente isso, olha, eu quero estar aí com vocês, eu vou ensinar sim, mas eu vou aprender. Isso é uma coisa legal para a nossa vida hoje, né? Da gente saber ir até o lugar e aprender. Eu confesso que é uma dificuldade, né? Principalmente quando você começa a ter convicções da fé, né? Você começa a ter certeza de algumas coisas. Às vezes é difícil você estar no lugar e ser edificado, mas é uma súplica que Deus realmente tem que quebrantar o nosso coração, para que a gente saiba ser edificado pela fé do outro, por mais simples que ela seja, né? Porque se há alguma coisa de Jesus naquela pessoa, ela pode trazer edificação para a minha vida também. Isso é uma coisa que Deus precisa desenvolver no nosso coração. Eu peço no meu também, eu preciso desenvolver no meu coração esse tipo de humildade. Fala. Uma coisa interessante também, que eu vi uma vez o Fernando falar, eu achei interessante. Ele diz, né, que como você falou, não tinha a presença apostólica nessa igreja. Então ele diz que Paulo desejava muito ir para lá também. Até ele fala assim, confirmar, né? Deixa eu ver. Acho que é no 11, né? porque muito desejo Deus, a fim de repartir convosco o mundo espiritual, para que sejais confirmados. Era como se tivesse uma confirmação apostólica ali, sabe? Aquela igreja foi confirmada como igreja verdadeira. Entendi, legal. Eu achei que isso é muito interessante, essa ideia. Legal, ouviram aí? João, Eduardo e Camila, viram o que a Jade falou aí? Fica meio ruim, só dá pra ouvir direito você, Caulei. Peço até desculpa. Ah, tá. Vamos falar. Verdade. Ela falou sobre a ideia da confirmação no versículo 11, que era uma confirmação apostólica, que Paulo pudesse estar ali para confirmar aquela igreja pudesse então ser tipo como se fosse autenticada, né? Entendeu? Ah, não, perfeito. E aí ele fala Fala já. Não, então é isso, é um dos motivos dele poder estar ali e falar assim, olha, essa igreja tem um selo, né? Vamos colocar assim, né? Um selo apostólico. Porque ela não foi fundada pelos apóstolos, no caso. Aí ele vai dizer no 13, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Ele acabou de falar então da comunhão, ele vai além da comunhão, ele quer fruto, né? E a ideia que o John Stott pontuou é o seguinte, olha, ele não está indo para cultivar frutos, ou seja, não é necessariamente um acréscimo na vida cristã, uma edificação ali, mas é para colher. Aí ele usa o termo colher frutos, não para cultivar, no sentido de convertidos. Ele pudesse estar ali proclamando o Evangelho, ele vai dizer no versículo 15, né? Porque ele está pronto para anunciar o Evangelho em Roma. E uma das intenções dele é para que esse ministério de anunciar traga convertidos, haja fruto. Então, o apóstolo dos gentios aí, ele quer comunhão, mas ele também quer colher frutos de convertidos. Então, frutos aqui são crentes. Frutos aí são convertidos. Não só edificar a vida dos cristãos que já estavam lá, que já eram convertidos, mas de conseguir mais convertidos. Isso aí é a proposta Uma coisa que chamou atenção aqui nesse versículo. Tá, fala alto para o pessoal te ouvir aqui. Uma coisa que chamou atenção aqui nesse versículo, mas tenho sido impedido até agora. Isso. A ideia é que ele estava querendo ir e que ele foi impedido, mas a grande questão é, quem foi que impediu ele? A gente não sabe. Pelo menos especificamente aqui no texto não está dito. O John Stott faz uma conjectura que era o ministério dele em outro lugar. E aquele ministério estava impedindo ele de ir a Roma naquele momento. É uma possibilidade. Entendeu? Tem um momento, acho que em Atos, ele vai dizer, né, que ele estava sendo impedido por Satanás, né, em alguns momentos.
mas talvez não seja o caso aqui, tá? De todo jeito, no supra-sumo das ideias, quando Deus não permite, é Deus que não está permitindo ainda que ele use até Satanás para tal fator. João, Deus usa Satanás? Vou deixar para você responder. Deus usa ele quem ele quiser. Grava aí, manda o pastor Maurício. Então, o legal é que quando eu falar sobre a comunhão, né, é que realmente a gente tem perdido muito isso. A gente às vezes não para pensar que, por exemplo, uma coisa que eu falo, eu converso muito com a Noêmia sobre tudo, né? E aí uma das questões eu penso assim: a nossa geração é uma geração que pede avivamento, mas é uma geração incapaz de dar atenção para o que o irmão fala, de ouvir o que a pessoa está falando, de entrar no assunto do outro, de valorizar, inclusive até as mensagens do WhatsApp. Aí, tô deixando a deixa aí, pessoal aí do WhatsApp. Por quê? Não adianta eu querer avivamento se eu não consigo fazer as coisas mínimas da fé. Mas qual é a questão? As pessoas acham que avivamento é uma coisa de sentimento. Elas acham que avivamento é chegar no templo, cantar e sentir arrepios, e o templo está lotado. A concepção de avivamento da nossa geração é justamente essa, que não tem nada a ver com o conceito bíblico de avivamento, que são vidas transformadas, submetidas a Jesus como Senhor. Isso é avivamento. Quando eu tenho a minha família convertida, que vive para Deus em santidade, que glorifica o nome de Jesus, isso é avivamento. Que obedece aos mandamentos de Deus, isso é avivamento. Agora, templo lotado, sensações, louvorzão, isso não é avivamento. Aí a pessoa vai lá para Atos 2, né? Não, porque 3.000 convertidos e tal. Tudo bem, foi um avivamento correto de convertidos. A Bíblia disse que foram 3.000 almas ganhas, então foram ganhas, foram salvas. Com certeza, se foram salvas, haveria um fruto evidente na vida daquelas pessoas. Agora, no nosso tempo atual, a gente tem muito inchaço no meio evangélico de pessoas que nem convertidas são. Como a minha mãe até citou a ideia de que a pessoa se frustra. O cara vem para a fé achando que é uma coisa, mas ele não entendeu que ele é pecador, que ele vai para o inferno, que ele tem que se submeter a Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele vem e se frustra o que ele faz lá. Só que esse cara era tido como avivamento quando ele estava lá no templo, louvando, adorando. Era avivamento. Por quê? Porque as pessoas julgam que o avivamento é essa coisa externa, né? Porque o descrente pode ter sensação cantando louvor, e tem, muito. Eu canso não, é um exagero falar isso, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava conversando com um cara, eu tentei evangelizar ele assim rápido, assim. Eu estava até no início da minha caminhada cristã, e aí eu fui falando algumas coisas de Deus para ele e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: até me arrepiei. Eu era católico, assim, meio que não praticante, sabe? Assim, cara, as sensações elas vêm para todo mundo. Por quê? Porque se bate com alguma coisa que o cara tem de conceito na cabeça, vai arrepiar ele mesmo. Mas isso não é avivamento. Então isso tem que trazer para a gente uma noção mais bíblica do que é de fato avivamento, do que Deus espera da nossa comunhão, né? De que eu possa olhar para o irmão que está do meu lado com sensibilidade, né? Cara, eu ouvi lá no seminário o professor Ângelo, né, mandou aquele vídeo do Karnal, Leandro Karnal. Eu discordo de um monte de coisa que esse cara fala, ele não é crente, mas ele falou uma coisa muito interessante, cara. Ele falou sobre a ideia de você entrar no assunto do outro. Ele falou assim: você já percebeu? O cara que é ateu, acho que ele é ateu, né? Ele virou e falou assim: você já percebeu que muitas vezes você fala assim, eu tenho um filho de 17 anos e tal. Aí a pessoa fala assim: é mesmo, cara, como é que ele é e tal, o que ele faz da vida? A primeira coisa que a pessoa fala assim: eu também tenho 3. Tudo bem, tá bom. Porque a gente é incapaz de entrar no assunto do outro. Isso já é uma reflexão minha, mas por ele ter falado, reforçou mais ainda, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Porque a gente é muito egoísta. A gente tem muita dificuldade de entrar no assunto do outro, de valorizar o outro. A gente só quer ser valorizado. Aí a pessoa linka um assunto, aí a gente quer trazer pra gente. Então eu tenho feito da minha vida, não por causa do carnal não, antes dele até, porque eu sei que Deus tem falado comigo, mas eu tenho feito esse exercício de tentar valorizar o que o outro fala, ainda que muitas vezes eu continue sendo egoísta, eu também preciso deixar de ser. Mas é interessante, né?
A gente às vezes não percebe, a gente está sendo egoísta o tempo todo. E aí tem gente que vai falar que você não se ama e tudo mais. Aí, olha pra você, irmão. Olha pra você pra ver se você não se ama. Então a gente precisa recuperar essa consciência de que é uma bênção de Deus a comunhão cristã. É uma bênção estarmos em comunhão. Foi visto na pandemia como faz falta estarmos em comunhão. Faz muita falta. Por último, a gente vai encerrar aí com a ideia de que Paulo se declara devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. São 10:01, o culto está começando 10:15, então daqui a uns 5 minutos a gente termina a nossa aula. Ele vai se declarar devedor a esses povos, né? A gente vê que os judeus não estão inseridos aí. Ele está falando, provavelmente usando uma expressão para o mundo gentil, ok? O que são gentios? Todos aqueles que não são judeus. Se não me engano, vem da palavra gentes, né? As gentes, né? Então a ideia, os gentios são as gentes espalhadas ao redor do mundo que não fazem parte do povo escolhido de Deus, que eram os judeus, tá? Então, ele vai usar essa expressão muito provavelmente se referindo a esses povos. Ele vai dizer que ele é devedor. E aí o John Stott vai pontuar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: Paulo não pegou algo emprestado que ele tivesse que devolver. O que aconteceu afinal? De que outra forma você deve a pessoa? Vamos pensar aqui. Se, por exemplo, você vai até o banco, você pega um dinheiro emprestado, quem se torna o seu credor? O banco. Você tem que, então, como é que você faz para pagar a sua dívida? Você vai até o banco e entrega lá o dinheiro, né, os juros, seja lá como for. Então você é devedor ao banco porque você pegou emprestado dele. Agora pensa em Paulo. Paulo pegou alguma coisa de Deus, no caso. Mas a grande questão ele tem que devolver para Deus isso? Qual é a outra forma de se tornar devedor de alguém? Eu também não saberia responder, porque eu li o John Stott, né? Aí fica fácil. Mas ele fala o seguinte: a outra forma vamos supor, minha mãe está aqui, ela tem um amigo dela, e ela quer dar um dinheiro para um amigo dela, tá? Então ela me deu esse dinheiro para que eu entregasse o dinheiro para o amigo dela. Então ela é a origem de onde saiu aquele dinheiro ali. Eu sou simplesmente o portador daquele dinheiro, o dinheiro não é meu. Mas quando ela me deu o dinheiro, como o dinheiro foi destinado a uma outra pessoa, eu sou o devedor daquela pessoa. Então, se eu estou com dinheiro, não é a Gisele mais devedora nesse sentido aqui. Eu me tornei devedor porque ela já falou para mim dela: olha, o dinheiro está com fulano de tal. Ele agora tem que tirar o dinheiro, porque ele é o responsável por isso. Eu me torno devedor daquela pessoa que deveria receber, que seria o amigo dela no caso. É o que ele pontua aí. São as duas formas de você se tornar devedor. E aí a ideia que ele fala é o seguinte: Paulo recebeu o Evangelho de Deus, claro, ele foi transformado pelo Evangelho e tudo mais, mas agora, por ter recebido de Deus, esse Evangelho tem um destino, e o destino são todas as pessoas que devem ouvir do Evangelho. E aí ele vai dizer: olha, eu sou o devedor, porque eu recebi esse Evangelho de Deus, eu devo entregá-lo ao mundo. Essa mensagem não pode ficar comigo. E aí a gente entra em mais um erro evangélico hoje, que muitas vezes acomete a gente, né? A ideia da gente se acomodar, aí usando a expressão que a Jade falou, com o nosso status. Não, eu sou filho de Deus, então tá bom. Então é suficiente, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo, mas ao mesmo tempo eu não estou tranquilo porque tem muita gente que não ouviu a mensagem, né? Então nesse sentido a gente se transforma em devedor. Eu passo a ser um devedor ao mundo. O mundo precisa ouvir o Evangelho. Então, nesse sentido, eu recebo de Deus para transmitir. Eu não sou um consumidor da mensagem. Eu sou simplesmente um transmissor ou um embaixador. Eu recebo a mensagem, ganho autoridade por ela, minha vida se baseia nela, mas agora eu represento essa mensagem e quero levá-la ao mundo. Agora eu sou um representante de Deus nesse mundo. Então, nesse sentido, Paulo vai se declarar devedor. E nós somos também devedores. Gregos e bárbaros eu já falei. Paulo vai dizer que ele está pronto, né? O versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho. Aí seja a próxima aula, né? Então, no 15, ele vai dizer que ele está pronto para anunciar o Evangelho. Aí vai mostrar então o entusiasmo dele de proclamar a fé na capital do mundo dos gentios, né?
Então é evidente que Paulo via aquilo ali não como uma opção, mas como uma missão de vida dele. A vida cristã ela não é uma coisa opcional, ela é uma missão. Eu me converti, automaticamente tenho uma missão de vida, né, que é norteada pelo Espírito Santo. Então, quando eu vejo isso acontecendo, a minha vida tem que começar a ser totalmente norteada pela direção da Palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo. Se isso não acontecer, tem alguma coisa errada comigo. E Deus não está se agradando da minha vida. Se eu estou acomodado, alguma coisa está errada. Beleza? Então, para concluir, eu grifei aqui a ideia de que o caráter de Paulo deve ser um fator para influenciar o nosso caráter, na transmissão dessa mensagem, né? Nesse entusiasmo de proclamar a missão, de ter o Evangelho como missão. Beleza? Uma outra coisa é que a gente não viva endividado. Viver endividado é viver sendo escravo, né? Aquele que empresta se torna escravo do seu devedor, ou melhor, aquele que toma emprestado, né? A gente vai dizer provérbios, se não me engano. Então, se eu estou em dívida com alguém, me torno escravo dessa pessoa. Então, eu não preciso viver endividado, posso viver livre. Como? Entregando, né? Dispensando essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir. Vai. Essa questão do entregar a mensagem, né? Me lembra daquela passagem do ser dispenseiro fiel, sabe? O foco é ser realmente dispenseiro fiel. E uma outra coisa, você falou na questão de ser devedor, eu lembrei daquela passagem que eu aprendi outro dia, tipo, no sentido mais profundo dela, né? Aquela, tipo, prega a palavra. Prega a palavra, isso, quero o culto no perdão. Essa questão do quero o culto no perdão, eu, pelo menos, sempre tinha entendido no sentido de, tipo assim, quer ter oportunidade, quer não, sabe? Um momento oportuno, situação oportuna. Mas eu ouvi o Ronaldo Dedori pregando sobre isso, e ele disse que, tipo, no grego, né? Nunca parei para ver, mas ele disse que no grego, tipo, isso é oportuno para mim. Tipo assim, quer você tenha disponibilidade ou não, sabe? Tipo, essa questão de dar oportunidade para mim. Então você realmente é devedor, sabe? Prega, seja oportuno para você ou não, sabe? Eu achei interessante isso, porque dá muita ideia de ser devedor mesmo, sabe? Sim. Então eu sou um dispenseiro, né? Eu preciso ser um bom mordomo daquilo que Deus me confiou, nesse caso, o Evangelho, e a transmissão dele é a minha dívida, né? Eu estou em dívida enquanto não transmito o Evangelho. Sou sempre devedor. E Paulo vai dizer até a ideia, né? A ninguém quis devendo nada, senão o amor, né? E esse amor, sem dúvida, é um amor baseado nesse Evangelho que ele quer transmitir para as pessoas. E por último, então, a ideia da gente valorizar a bênção que é estarmos entre os irmãos. Então, fica a dica para você que está em casa aí, que assim que você puder, você venha, esteja aqui conosco, tá bom? Porque a sua comunhão é preciosa, tá bom? Quer que eu cante a música aqui? Amém. Quer que eu cante a música? Eduardo vai cantar a música. Vai, Eduardo, canta a música aí. Vou sim, a música. Aquela, sei qual é a música. Preciosa é a nossa comunhão. Canta aí, Eduardo, para finalizar a nossa aula. Somos povo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, respirando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Isso aqui é o encerramento de aula de EBD com maestria. E a gente nem combinou, hein? Imagina. Se tivesse combinado, talvez eu lembrasse a letra, mas aí... Pô, você lembrou, pô. Tá ótimo. Então, vamos encerrar. Já são 10h10, o culto começa em 5 minutos. Eu vou fazer uma última oração aqui, agradecendo a Deus, tá bom? E fiquei muito feliz com a participação de vocês de casa também, de todo mundo que veio aqui. Eu vou tentar colocar disponível a aula aí, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque ela descortina o nosso coração. Obrigado porque ela ilumina o nosso caminho. E como é saboroso, como é precioso estudarmos a Sua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos deu o privilégio de a gente traçar essa caminhada pelo livro de Romanos. Que haja aprendizado, edificação da Tua igreja, Deus.
para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Dá-nos esse vigor de anunciar o Teu Evangelho, dá-nos esse senso de valor, Deus, pela comunhão cristã, porque afinal de contas a Tua igreja é preciosa aos Teus olhos, Senhor. Nós Te bendizemos, dá-nos um dia tranquilo na Tua presença e abençoado, e cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Galera, Deus abençoe vocês, tá? Tamo junto. Caulinha. Oi. Deus também. Fala. Quando eu terminar o culto, me dá uma ligada que eu tô com um negocinho aqui pra você levar pra Noêmia. Tá bom, eu vou te mandar mensagem no WhatsApp. Tá? Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau. Falou, minha gente. Valeu. Um abraço pra todo mundo aí. Abraço. Abraço.